Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Supremo deve formar maioria contra aquela interpretação de que as Forças Armadas não são um aparato burocrático do Estado e obedecem aos civis, não. Eles são uma espécie de super-força que agiriam como poder moderador, né? Ainda que não fossem provocados. Orengo, como é que tá a votação e para onde que o vento está soprando? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. 3-0, viu, Megali? 3-0 contra essa tese de Forças Armadas como poder moderador, né? Aqui no Supremo se considera já praticamente um jogo jogado. Aí o Supremo deve se unir contra essa tese, que é levantada por uma uma parcela aí de juristas, e o mais conhecido é Ives Gandra Martins, mas a gente ouviu muito falar sobre poder moderador, artigo 142, naquelas manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E por que essa ação ela foi apresentada ao Supremo, Megali? Foi pelo PDT, ainda no bojo daquela reunião ministerial de abril de 2020, que foi divulgada por determinação justamente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma investigação. E aí, naquela reunião, ali para os ministros, o presidente estava muito irritado, à época o presidente Jair Bolsonaro, muito irritado, sobre decisões recentes, né, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e mencionou aos ministros que seria necessário avaliar o uso do artigo 142, né, e dizia ali na reunião que todo mundo sabia o que significava o artigo 142, né. O que a gente ouviu muito naquela época, inclusive durante as últimas manifestações antes do 8 de janeiro, é que as Forças Armadas poderiam ser usadas ali como um poder moderador, solicitadas, convocadas pelo Poder Executivo, com base nesse artigo, para intervir em eventuais conflitos entre poderes. Essa é uma tese que realmente é minoritária, a gente conversando com muitos juristas aqui, inclusive avaliam que seria um absurdo uma interpretação nesse sentido. A própria Câmara dos Deputados já tinha emitido um parecer contra esse entendimento, e agora a gente vai ver o Supremo Tribunal Federal formar uma maioria contra qualquer tipo de interpretação nesse sentido. O relator, ministro Luiz Fux, ele diz o seguinte: olha, existe hoje um entendimento majoritário que diz o seguinte: as Forças Armadas respondem sim à presidência da República, podem responder aos outros poderes, mas não são um poder moderador, porque não podem se sobrepor, ou um poder não pode se sobrepor ao outro. A Constituição é clara quando diz que os poderes são independentes e harmônicos. Isso quebraria a harmonia entre os poderes. O ministro Flávio Dino, o último a votar, foi além, né? Disse que, olha, o poder hoje no Brasil ele é civil e não militar. Nossa tese deve ser completamente afastada. E até tem um objetivo, né, que é afastar qualquer tipo de possibilidade de ter um entendimento que dê um verniz a uma espécie de atentado contra o Estado democrático de direito, ou seja, usar um artigo constitucional para sustentar algo que pode atentar contra o Estado. E a gente vê o escopo da investigação da Polícia Federal, Megali, a gente vê as trocas de mensagens interceptadas, e a gente percebe muito isso, né, quando pessoas que são hoje investigadas sustentavam que existia uma possibilidade de reverter o processo eleitoral a partir de um entendimento constitucional, de que existiria ali uma espécie de um poder se sobressaindo ou se sobrepondo ao outro, no caso, o poder judiciário, que teria agido ali nas eleições de forma inconstitucional, aí as Forças Armadas poderiam ser convocadas. Então, era uma tese que era aventada, pelo que a gente vê nas conversas da investigação. Então, agora o Supremo deve afastar qualquer tipo de possibilidade dessa interpretação. É um julgamento virtual, começou na última sexta-feira, então tem um prazo até o final da semana. O que a gente deve ver aí é uma votação acachapante para afastar essa possibilidade de interpretação. Pronto. Orengo, boa semana, bom trabalho para você, até amanhã. Boa semana, até mais.